O que quer dizer pertencer ao euro? Pertencer ao euro não é usarmos simplesmente o euro como unidade de conta e como meio de transação. Pertencer ao euro, em última análise, tem a ver com uma garantia dada pelo Banco Central Europeu de dar liquidez aos nossos bancos. Portanto, o que o João Ferreira do Amaral está a dizer é saímos do euro, mas mantemos essa virtude do Banco Central Europeu continuar a dar liquidez aos bancos. Bem, nesse caso não sei o que quer dizer sair do euro. O que é que acontecia se tivéssemos de sair no euro? Eu acho que esse é que é o ponto. No seu entender, o que é que seria? É exatamente essa a pergunta que temos que responder. Não basta dizer sair do euro, os pormenores é que são importantes. No dia em que se anunciar que Portugal sai do euro, o que é que a Fátima faz em relação ao depósito que tem no banco? Sob o risco de que vá ser convertido em novos escudos que se desvalorizará imediatamente 30% ou 50%. Estou convencido que vamos todos correr a buscar as nossas poupanças ao banco e temos, portanto, imediatamente ou quase instantaneamente uma falência do sistema financeiro com um custo muito grande para o país. Nós podemos, obviamente, amanhã declarar que cada euro que está no banco é convertido em escudos a 200 escudos por euro. Imediatamente no dia seguinte o escudo deixa de valer 200 escudos por euro e passa a valer 300 escudos por euro, desvaloriza-se 50%. Sendo que todas as nossas dívidas, enquanto estiverem denominadas em euros, aumentaram imediatamente 50% em valor. Se a nossa situação financeira já era precária antes, depois torna-se claramente insustentável. Um euro que poderia ser declarado como por 200 escudos, no dia a seguir vale 300 escudos, e a nossa dívida, que era de 50 escudos, passa a ser de 100 escudos. Exatamente. Portanto, obviamente, ainda mais insustentável. Obviamente que isto seria também entendido pelos nossos credores como, de facto, de resto, para mim nem faz sentido abandonarmos o euro se não incumprirmos na dívida. Esta combinação de sair do euro e manter as dívidas denominadas em euros, para mim é a combinação mais mortal que se podia pensar. Eu ainda concebo sair do euro para fazer um default na nossa dívida. Para não o fazer parece-me absolutamente impossível. O Estado continua com necessidade de se financiar. Vai fazê-lo com certeza a taxas de juros muito mais altas, porque a partir do momento em que passarmos para o escudo e com possível criação monetária, as taxas vão imediatamente subir em flecha, descontando a inflação no futuro. Portanto, nenhuma destas soluções é miraculosa. Não, claro. E não pior há ainda, a partir aqui. do momento em que a nossa moeda se desvaloriza 50%, imaginem, nós temos um país que tem neste momento um déficit na balança externa de 10% do PIB. Temos que importar energia, temos que importar medicamentos, temos que importar alimentos, temos que uma série de importações básicas necessárias à nossa subsistência que imediatamente vão estar em sério risco. Não é de todo muito óbvio que conseguimos. Eu acho que das estimativas que tenho visto e a única experiência recente que temos de um país que tenha saído, enfim, de quase uma união monetária, é o caso da Argentina, as estimativas que eu tenho visto apontam para um custo imediato de perda do PIB de entre 30% e 50%. Portanto, estamos a falar de uma crise, uma escala... Na Grécia fala-se em 60% se tiver que se regressar ao dracma. Estamos a falar de uma crise de uma escala épica, com carência de bens básicos, com uma saída desordenada da zona euro, parece-me absolutamente improvável. E não acredito, eu percebo, eu não acredito que haja uma saída ordenada, porque a única forma de fazer uma saída ordenada era com o apoio das instituições europeias e do Banco Central Europeu, que não o farão para um país que está a sair da zona euro. Não farão, porque há um interesse mútuo. Não há. Há uma razão maior porque os nossos parceiros da zona euro não querem fazer isso, porque a partir do momento em que façam uma saída destas, o contágio é instantâneo. A partir do momento em que seja negociada uma solução destas para a Grécia ou para Portugal, imediatamente os espanhóis vão levantar o dinheiro dos seus bancos, depois os italianos, depois os franceses, e a zona euro desmorona-se. Os empréstimos e os investimentos servem sempre uma política de sujeição. A alegada ajuda internacional a Portugal é uma ajuda que sempre custa mais a quem recebe do que a quem dá. Se na antiguidade o dinheiro, na sua funcionalidade original, promoveu as relações sociais e até o progresso da civilização, hoje é o elemento principal que separa as sociedades, isola o indivíduo e o torna egoísta, antissocial, um ser sub-humano.
No entanto, o dinheiro disfarça-se de conterrâneo, de aliado, disfarça-se de iniciativa, disfarça-se de progresso, de salvador e de sinónimo de felicidade. É sobre estas máscaras que o dinheiro, enquanto elemento nuclear do sistema, corrompe a consciência do cidadão, ficando este inapto para perceber realmente em que paradigma vive. A classe média, as empresas, bem como as políticas empreendedoras, legitimaram o lucrativo negócio bancário como a matriz de toda a atividade económica. As famílias e o Estado acostumaram-se às dívidas, celebrando esta economia numa falsa prosperidade, ao mesmo tempo que nas empresas tudo se fazia para estimular o espírito aquisitivo e possessivo e deslocar a valorização do ser humano para o homem colecionador de mercadorias, enfim, para o consumidor. A sociedade acreditou durante os últimos 30 anos que este modo de vida era imutável e o que quer que viesse de novo seria sempre para melhor. Hoje, todos nós sentimos o mundo perturbado. Somos um povo desamparado no trabalho, na saúde, na justiça e na educação. E tudo sendo feito para camuflar a realidade, a precariedade que nos assola pode parecer uma obra inexplicável do destino. É matematicamente impossível todos conseguirem pagar a totalidade dos empréstimos mais os respectivos juros. Vejamos, os juros são uma certa percentagem de dinheiro exigida sobre o empréstimo de uma determinada quantidade de dinheiro. Se o dinheiro é todo aquele que existe em circulação, criado através dos empréstimos, de onde vem então o dinheiro para pagar os juros? De lado nenhum, pois este simplesmente não existe. O sistema, no seu todo, nunca voltará ao ponto inicial. Para pagar os juros, mais dinheiro terá de ser gerado, a partir do nada, através de mais empréstimos. Por sua vez, este novo dinheiro emprestado será também afetado por juros que terão de ser pagos por novos empréstimos e assim sucessivamente. E ao contrário do que se possa pensar, não são só os devedores que pagam juros. A maioria dos produtos inclui no seu preço final os juros que as empresas devedoras têm de pagar, pois são considerados como uma despesa. Daí, os juros serem um problema que atravessa toda a economia e toda a sociedade, sem exceção, sabendo que só uma reduzida minoria tira proveito de tudo isto. Resumindo, todo o dinheiro em dívida, somado aos respectivos juros, ultrapassa a totalidade existente em circulação. Assim, a dívida cresce a um ritmo exponencial que requer crescimento perpétuo para não entrar em colapso. Isto conduz à inevitabilidade matemática de incumprimentos e falências, pois não há, simplesmente, dinheiro suficiente na economia para pagar todas as dívidas aos bancos. A incapacidade de pagar a dívida e de, consequentemente, entrar em falência não é uma fraqueza de um agente económico. É uma imposição do sistema bancário à sociedade como um todo. Em vez de se encarar o dinheiro como um simples dispositivo social que se quer estável e num formato neutro que não incorpore nenhum bem ou serviço, os juros corrompem esse princípio, convertendo o dinheiro numa mercadoria lucrativa. Sublinhe-se que o negócio que gira à volta do dinheiro não produz nada e abstrai-se dos princípios que movem o ser humano nas suas necessidades reais. Com este sistema, os bancos enriquecem desmesuradamente. Pagam juros baixos aos depositantes e cobram juros altos aos empréstimos que fizeram, com dinheiro criado do nada. É por isso que meia dúzia de famílias criam fortunas monumentais sem nada produzir. Qualquer unidade de medida que usamos no nosso dia-a-dia tem de ser estável, como por exemplo o litro ou o metro. Não faria nenhum sentido prático que um metro hoje tivesse um determinado comprimento e amanhã outro. No entanto, o dinheiro enquanto medida do valor, ou seja, enquanto unidade de medida que estabelece o valor de um bem ou serviço,
é variável segundo os critérios de uma elite financeira. Portanto, não existe uma autoridade monetária que determine uma unidade estável ao dinheiro enquanto medida do valor. As amarras que impediam o sistema financeiro de criar dinheiro sem regra foram sendo soltas ao longo dos tempos, a última das quais em 1971, com a queda do padrão ouro internacional. Face a esta arbitrariedade, quanto mais dinheiro se cria, menos este vale. Tal como qualquer mercadoria, quanto mais há de um bem, menos este é valorizado. Na verdade, o dinheiro também é hoje tratado como uma mercadoria que se compra e vende nos mercados financeiros. Assim, o novo dinheiro produzido vai retirar valor ao dinheiro já existente. É por este fenómeno de roubar valor ao dinheiro em circulação que ocorre a inflação, ou seja, a desvalorização do dinheiro em circulação. Como o dinheiro desvaloriza, os preços dos bens sobem em comparação ao valor do dinheiro. Recordemos que em 1945, 1,5 kg de pão custava 5 tostões, em 1990 inflacionava para 5 escudos e hoje custa 3 euros, ou seja, 600 escudos. Percebido isto, é fácil entender as razões das enormes dívidas pessoais, empresariais e estatais existentes, pois com este sistema haverá sempre alguém que deverá a outrem. A estratificação da sociedade, a pobreza, a fome e o desemprego são, portanto, uma fatalidade neste sistema e enquanto este persistir, não poderão desaparecer. Forces governments to constantly return to those banks for more loans, which create more money and interest. This is obviously a Ponzi scheme, and like all Ponzi schemes, it can only work for so long. The inevitable result when there's more total debt to be paid due to interest than money in existence is that eventually the debt will reach such astronomical proportions that it will become impossible to service that debt. This is why I said that the collapse of the dollar and the euro is a mathematical certainty. It's been guaranteed since the beginning by the very nature of our monetary system. You might ask yourself why anybody in their right mind would set up a system like this that's guaranteed to fail. Well, the answer is simple. For the same reason that any criminal sets up a Ponzi scheme. There's a small group of bankers who get very, very rich at the expense of the public before the system begins to falter. And they use that money to buy up real assets that maintain their value after the currency falls. Sound criminal to you? Well, that's because it is. But you know what? They're going to get away with it if we don't make a concentrated